Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Beto, professor de Física aqui na Oficina do Estudante, professor de Física, e hoje vamos falar um pouquinho para vocês sobre a transmissão de movimento circular. Vamos lá? Muito bem, meu querido. Coisa muito simples, rápido, hoje uma dica imediata, mas é um assunto corriqueiro nas provas. Quando você fala do movimento circular e uniforme, né, aquele movimento que você tem uma velocidade constante, o período e a frequência se mantêm constantes, muitos exercícios envolvem, né, o movimento circular, mas especificamente temos uma situação bastante abordada que é a transmissão de movimento circular, ou seja, você vai transferir movimento circular de um corpo para outro. E como que nós podemos fazer isso, Beto? Eu vou mostrar para vocês então 3 caminhos comuns de se encontrar aí para a transmissão. Esse primeiro talvez seja até bastante familiar para você. Lembra onde que a gente tem isso aqui? Lá na bicicleta, né? Você tem o pedal aqui na frente, né? Conectado nessa coroa dentada e você força o pedal para gerar o movimento circular. Exemplo, imagine que estou forçando essa roda dentada, que eu estou aqui chamando de roda 2, a girar nesse sentido indicado, horário, através da corrente que faz a comunicação. Então esse é o nosso primeiro processo de transmissão, que é a transmissão que é realizada através de um elemento de transmissão. Pode ser uma corrente, pode ser uma correia, e nesse processo eu obrigo que a roda dentada traseira, uma catraca, por exemplo, ela se movimente também. Ah, mas qual vai ser o sentido de rotação? Há uma diferença muito significativa entre esta montagem e a segunda montagem que eu apresento para você. Na primeira, quando você obrigar então a roda número 2, a nossa roda dentada número 2, essa engrenagem, poderia ser também uma polia, né? É uma transmissão super comum de se encontrar. Eu obrigo ela a girar no sentido horário, a corrente que está abraçando a roda dentada de trás, a engrenagem 1, por exemplo, também gira no sentido horário. Então, nesse mecanismo de transmissão, as duas vão girar no mesmo sentido. Porém, cuidado, cuidado. Pergunta comum de se aparecer. Roberto, mas se essa daqui ela girar e obrigo a traseira também a rotacionar, será que elas vão girar com a mesma frequência? Será que se este cara da frente der uma volta, o de trás também vai dar uma volta? A lógica é o seguinte, se elas tiverem o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro, o mesmo raio, o que a número 2 fizer, a 1 vai acompanhar. Se essa der uma volta, aquela também vai dar. Mas se elas tiverem tamanhos diferentes, o que vai acontecer? Bom, antes de mais nada, perceba que este pontinho da periferia da nossa engrenagem, ou roda dentada 1, e esse ponto da periferia da 2 devem obrigatoriamente apresentar a mesma velocidade linear. A velocidade linear, aqui da 2 e da 1, dessa periferia, deve ser exatamente a mesma. Beto, mas por quê? Porque essa corrente, qualquer par de pontos entre elas, tem que deslocar com a mesma rapidez. Se elas tivessem rapidezes diferentes, é como se você tentasse pegar a corrente e esticar. Aí ela vai estourar. Não pode. Para o funcionamento correto, nós temos que as velocidades lineares devem ser iguais. As angulares não necessariamente, né? Então as frequências de rotação podem ser diferentes. Agora eu vou provar para você que serão diferentes se os tamanhos forem diferentes. Suponha que a 2 tem um raio 2, a 1 tem um raio assim chamado de 1, e a velocidade linear podemos escrever como 2 vezes π vezes o raio da primeira, e ainda vou multiplicar por informação bastante comum nos exercícios, que é a frequência, seja ela em hertz, seja ela em RPM, as duas versões aparecem bastante. Aí para 2 aqui, para 2 você vai fazer 2 vezes π raio da 2 e ainda frequência da nossa roda dentada número 2. Na relação que a gente coloca aqui, veja bem, olha ali, tem alguma coisa em comum? Ah, tem, Beto, dá pra gente tirar uma coisinha aqui. Ó, 2π de um lado, 2π do outro,
caiu fora. Sobrou o que para nós? Que raio 1 vezes a frequência 1 igual o raio 2 vezes a frequência 2. Ah, então ficou fácil, Beto. Eu noto aqui que eu posso relacionar diretamente pelos raios e pelas frequências. Ah, mas e se acontecer de eu chegar na prova, Beto, e eu esqueço essa formulinha, eu esqueço a sua dica? Cara, você ainda acerta. Pensa no seguinte, se este daqui, exemplo, se a 2 tiver, vamos supor, um tamanho 3 vezes maior do que a 1. É um exemplo, podem ter outras relações, mas se a 2 tiver um tamanho 3 vezes maior, o que vai acontecer? Por ela ter um tamanho 3 vezes maior, quando ela der uma volta completa, a de trás, que é a menorzinha, cara, ela vai ter que compensar. E como que ela vai compensar? Rotacionando mais vezes. Então, se este for 3 vezes maior do que a 1, uma volta da roda número 2, a 1 vai ter que compensar fazendo 3 voltas. Ah, então, na verdade, a frequência, ela fica a frequência, hein? Inversamente proporcional ao raio. Menor raio, maior frequência de rotação. Tranquilíssimo. Então, se você esqueceu da expressão, use a lógica. Ah, mas se os tamanhos forem iguais? Ah, aí não tem graça, né? Pode aparecer, mas não tem graça, né, queridão? Se os tamanhos forem iguais, uma volta da 2, uma volta da 1. Ah, tá. Mas o que que muda? O que que muda na figurinha do lado? Querido, na figurinha do lado, a relação continua sendo a mesma. Aqui você também pode fazer raio da 2 vezes frequência da 2 igual raio da 1 vezes a frequência da 1. Aqui a relação também é válida, Ah, então fica fácil. Não muda nada, Beto? Muda. Há uma pequena diversidade. O que você espera na primeira figura? Que as duas girem no mesmo sentido. Ah, tá. Mas quando você tem duas engrenagens que fazem um contato direto, imagine, ó, dentinho de engrenagem encaixando com dentinho de engrenagem. Quando a primeira roda tentar girar, a segunda, ela acaba sendo obrigada, pelo contato dos dentes da engrenagem, a girar também, mas elas giram em sentidos opostos. Então, a 2 está girando, por exemplo, no sentido horário. A 1 gira no sentido anti-horário. Então, a grande diferença entre a primeira e a segunda montagem está no sentido de rotação. Mesmo sentido de rotação, sentidos opostos de rotação. Ah, mas é o esqueminha, a dica, a regrinha, o macete que você está falando, que esqueci da fórmula, penso pelos tamanhos, funciona aqui também, Beto? Funciona. Exemplo, vamos botar outro valor. Suponha que a 2 tenha um tamanho 5 vezes maior, suponha que fosse 5 vezes maior do que a 1. Quando a 2 der uma volta inteira, a número 1, para compensar por ela ser menorzinha, vai ter que girar mais vezes. Quantas vezes mais? 5 vezes mais. Então, quem é menor tem que girar mais vezes. Por isso, a frequência de rotação da 1, neste valor que eu te passei, seria 5 vezes a frequência de rotação da 2. Ah, mas então aqui eu tenho frequências diferentes quando os tamanhos são diferentes. E a terceira modelagem para nós também pode aparecer ainda mais sossegado, você não precisa nem se preocupar tanto com contas, que é a seguinte: imagine que nós tivéssemos um eixo, né? Essa barra aqui, chamo ela de eixo, e nesse eixo eu tenho acoplado, né? Isso que eu chamo de transmissão também pode aparecer com o nome acoplamento. E eu tivesse acoplado engrenagem 1, engrenagem 2 no mesmo eixo. As duas engrenagens estão presas ao eixo. Imagine que por algum mecanismo eu obrigue esse eixo a rotacionar, a girar. Então o eixo, vamos supor, como ali eu fiz na figurinha, que ele está girando naquele sentido indicado, por exemplo, naquela setinha, o sentido horário ali. O que vai acontecer? Como a 1 está presa no mesmo eixo, o que ela faz? Gira no mesmo sentido. E a 2 gira no mesmo sentido. Todo mundo que estiver preso ao eixo vai acompanhar a rotação do mesmo. Ah, mas aí eu vou ter que fazer umas contas mirabolantes, né, Beto? Claro que não, meu amigo. Fica ainda mais fácil quando nós temos todo mundo preso no mesmo eixo. Olha a mágica aqui. Frequência da 2
será igual à frequência da 1, que por sua vez será a frequência que nós temos do eixo. Vamos lá, frequência de rotação fica igualzinha para os três, e o sentido de rotação também fica exatamente o mesmo. Tá, mas e as velocidades? Então entenda, a velocidade angular da 1 e a velocidade angular da número 2 vão ser iguaizinhas e, por sua vez, são iguais à do eixo também. Mas a velocidade linear, que no primeiro exercício, no nosso primeiro modelo, a linear do ponto 1 e do ponto 2 são iguais, aqui também, no contato, a velocidade é a mesma, a linear, Mas aqui não. Olha um pouquinho, olha o raio da 1, olha o raio da 2. Quem tiver maior raio, a velocidade da periferia, a velocidade tangencial, será maior. Então, enquanto nesse primeiro modelo e no segundo modelo, nós dizemos que as velocidades lineares são iguais, aqui nós vamos ter o quê? A velocidade do ponto maior do que a velocidade do ponto 1, certo? Bom, meu amigo, então é isso. Espero que essa diquinha aqui vocês nos seus exercícios de transmissão, de acoplamento de movimento circular. Dúvidas, sugestões, escreve para nós lá. Um grande abraço e obrigado pela sua audiência. Até mais, meu amigo.